Há verdades que os religiosos não querem que você descubra. Há nomes que os pastores temem pronunciar. E há um homem que não se cala diante da mentira. Ele não é qualquer um. Ele é um acadêmico. Ele é um pesquisador. Ele é o terror dos charlatões de púlpito. E seu nome é Fábio Sabino. Quando a verdade incomoda, eles atacam. Quando o conhecimento destrói dogmas, eles desqualificam. Mas contra fatos, só resta a negação. E agora, diante de uma refutação que desmascara a hipocrisia dos teólogos de YouTube, só resta uma coisa a fazer: encarar a verdade. Fábio Sabino não está aqui para agradar. Ele desmonta falsos argumentos, expõe contradições e faz o que pastores evitam: questiona sem medo. Enquanto vendem ilusões, ele traz conhecimento. Enquanto distorcem textos, ele analisa palavra por palavra. Hoje, Iago Martins vai sentir o peso da verdade. Sem enrolação. Bora pro vídeo. Fala, gente boa, boa noite para todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje a aula é aula um pouco diferenciada. A aula de hoje é a respeito de Iago Martins, um pastor. Ele é pastor? É. Iago Martins é um pastor batista. Deve ter aproximadamente entre os seus 32 ou 33 anos, uma coisa assim. É um menino ainda. Tá começando agora. Carlos já tá começando com ad hominem. Pois bem, se ele não tivesse feito uso de ad hominem, como no primeiro vídeo a resposta que eu fiz para ele foi bem educado, eu respeitei por demais, então eu não sou obrigado a respeitá-lo também, né? Bom, enfim, ele fez um vídeo, como eu sempre digo, um vídeo das minhas leituras, mas não dos meus fundamentos. Inseriu algumas coisas que, na verdade, a vontade é nem de fazer essa live, nem de refutá-lo, porque ele mesmo, em suas declarações, não tem que fazer mais nada. O que acontece? Deixa eu explicar aqui algo para os senhores, da parte introdutória da minha introdução, já será o conteúdo todo. Mas lógico, eu vou destrinchar sobre o assunto de hoje. O que acontece? Quando eu escrevi esse meu livro aqui, E Se Jesus Não Ressuscitou, foi quando eu estava lendo 1 de Coríntios capítulo 15, onde Paulo falará a respeito da ressurreição. Tanto que essa indagação é de Paulo. E se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé e permanecemos nos nossos pecados. Foi em cima desse versículo que eu trouxe a temática desse livro. E aí, quando eu estava estudando 1 Coríntios capítulo 15, aí eu, associando algumas questões, eu falei, peraí, como que Paulo pode falar que Jesus ressuscitou segundo as Escrituras, se lá ele estava? Quando eu me indaguei que lá ele estava, aí eu falei, ué, Paulo viveu em Jerusalém, então não poderia ter falado da ressurreição de Jesus segundo as Escrituras. Ah, não, porque ele quer usar as Escrituras para provar que Jesus estava nas Escrituras a respeito de morte e ressurreição. Pois bem, nesse meu livro, não vou fazer isso hoje, que essa aula já dei, eu desafio qualquer um a pegar lá qual o texto das Escrituras que vai tratar a respeito disso. Bom, vou ficar perdendo meu tempo aí, tá? Enfim. E aí, eu fui e desenvolvi esse livro. O que acontece? A série sobre Paulo que eu venho fazendo mexe como o pastor Iago Martins, porque é batista, defende com o ex-presidente Paulo, não só ele, como muitos outros. Por quê? Porque defendem pastores, como o caso de Iago Martins, ele não é louco, nem chapado, para dizer que isso aqui não é inspirado, que aqui não tem verdade. Você acha que Iago Martins vai proibir o dízimo na igreja dele, ele sendo pastor? Você acha que Iago Martins vai pegar texto a respeito disso e vai dizer que é tudo história da carochinha, que era sistema judaico que não se aplica para o cristão? Não, não é Iago, você não é idiota, nem burro nem besta, pelo contrário, você é malandro, filho. Charlatão é isso. Charlatão é manipular, é usar as pessoas de boa fé. Isso é ser charlatão. É estar em cima de um púlpito, manipulando a cabeça e a mente das pessoas para arrancar o dinheiro delas. Isso é ser charlatão, Iago. E se você é um pastor batista, filho, e você prega a favor do dízimo na sua igreja, você é charlatão, você é picareta, você é salafrário 171. Vou começar a live dessa forma. Então quando você chama alguém de charlatão, olhe primeiro para si mesmo, porque quem é pastor é você, não sou eu. E se você é pastor, com certeza a sua igreja tem dízimo e oferta, né? Poderia ter ficado sem essa, se fosse educado comigo, mas você não foi. Se fosse educado, seria educado, mas como você não foi, e isso serve para todos os pastores. Todos, sem exceção. Se na sua igreja você está usando a Bíblia para pregar sobre o dízimo, você é charlatão. Você é picareta. Usa de má fé. Porque dízimo não tem nada a ver com o cristianismo. Sobre isso eu tenho um livro escrito. A farsa do dízimo. Para pessoas que chamam alguém de charlatão, se é um pastor batista, não prega o dízimo em cima do púlpito, né? Ainda mais para alguém que diz que é teólogo, diz que é exegeta, conhece hebraico, conhece grego, conhece a Bíblia, que coloca que tem um QI fenomenal. Eu acho que então entende muito bem de Bíblia, né, Iago? Tá aí, ó, meus 10 livros, tá? De 1.650 por apenas R$1.000, tá bom? Só entrar em contato comigo. Obrigado, viu, Lúcia, pelo carinho aí, tá? Sucesso. Ok.
Iago fez esse vídeo aqui, deixa eu mostrar para vocês, esse vídeo aqui. A Bíblia diz que Jesus não existe, a resposta a Fábio Sabino, um vídeo de 53 minutos, tá? Vou pegar partes desse vídeo e vou explicar aquilo que infelizmente ele não entendeu. E aqui nesse vídeo vou provar-vos que ele acaba admitindo, eu não precisa nem estar fazendo essa live, porque ele admitiu onde eu queria chegar. Essa é a verdade. Professor, vou provar aqui onde eu queria chegar. Ele já, ou seja, ele entendeu o que eu falo, depois eu sou desonesto, né? Não é fácil não. Bom, vou fazer os do meu esboço, como sempre, não perco isso, né? Refutação a Iago Martins. Iago Martins fez um vídeo resposta no sentido de refutar minhas leituras sobre o desconhecimento de Paulo e Gamaliel sobre a existência de Jesus. Tanto que no minuto 1.19 do vídeo, ele disse: o argumento do Fábio Sabino é que existe evidência interna no texto bíblico de que Jesus não é um personagem histórico a partir dos personagens Paulo e Gamaliel. Veja bem, eu não estou tratando de Jesus histórico. Não, professor, não. Estou tratando do Jesus bíblico, do Jesus da fé, do Jesus da crença. Jesus histórico eu iniciei, parei, lá em Flávio Josefo. Quem acompanha meu canal e meu trabalho sabe. Quando eu fiz alusão lá, por isso que eu falo, pegar cortes de podcast, né, e editar, colocar o que quiser é fácil. Então, pois bem, agora estou explicando. Quando eu pego Paulo e Gamaliel, estou pegando os personagens bíblicos, para saber se esses personagens bíblicos, em qual momento, conheceram o Jesus da fé. Com quais prerrogativas, por quais meios, de que forma. Agora, se eu colocar que Paulo e Gamaliel verdadeiramente são figuras históricas, que existiram de fato e verdade, e que também o Jesus da fé ali existiu de fato e verdade, essa é a argumentação, Iago. Logo, quais são os elementos para corroborar e comprovar isso tudo? É isso, tá? Então, se eu for tratar do Jesus histórico, é outros 500. Estou me referindo ao Jesus bíblico, ao curandeiro, ao milagreiro, né? Que multiplica pães e peixes, que anda sobre as águas, que ressuscita os mortos. É sobre esse que eu estou lidando. E aí eu quero saber se os personagens Paulo e Gamaliel conheceram esse Jesus. Eu tenho elementos e fundamentos para dizer que não. Para dizer que não. É isso que eu venho fazendo. Na minha série Paulo. Essa aula que eu vou dar para você aqui gratuitamente, Iago, eu já dei, tá? Aí o que aconteceu? O Iago chegou e falou, não. Porque se o Sabino falasse que Jesus o Jesus da Bíblia não existiu, que Paulo não teve encontro com Jesus, não conheceu Jesus em seu ministério, eu até concordaria. Eu não precisaria nem falar mais nada. Agora, se o Sabino afirmar que Paulo nada ouviu a respeito de Jesus, aí é outros 500. Aí eu discordo do Sabino. Porque Paulo ouviu sobre Jesus. Tudo bem. Ouviu? Quando e como? Entende agora? Argumento. Quando e como? Então vamos ao contexto. Vamos ao conteúdo. O problema do Iago é que ele não entendeu que estou tratando do Jesus da Bíblia e não do histórico. Estou tratando daquilo que Paulo e Gamaliel não sabiam sobre os feitos do Jesus narrado na Bíblia e não sobre um Jesus histórico. O que acontece? O Iago Martins, ele ficou quase 10 minutos só de ad hominem. E muito mais do que isso. Eu resumi aqui. Mas eu perguntaria, esperar o que de um pastor? O que eu iria esperar de um pastor? Isso mesmo. Ad hominem. Já falei. Quando não se tem fundamentos, vai para o ad hominem. Isso é característica de pessoas que não têm fundamento. Isso é característica ad hominem de pessoas fracas. O ad hominem é característica para quem diz conhecer e ser alguma coisa. Isso é papel de moleque. Isso é infantilidade. Viu, Iago? De pessoas imaturas. Se a pessoa conhece tanto quanto outra pessoa, é só demonstrar isso no saber. Na argumentação contra a argumentação. E não menosprezar, desprezar, degrinir, atacar coisas que você fez, Iago. Por isso que aí na thumb eu coloquei moleque. É o que você é. Um moleque. Um imaturo. Tá? Bom, deixa eu explicar primeiro o que é isso. A partir do minuto 3.2, Iago procurou primeiro em sua parte introdutória apenas atacar com ad hominem. O que é o ad hominem? Se refere a uma estratégia retórica em que o orador ataca o caráter, o motivo ou algum outro atributo da pessoa que está fazendo o argumento, que no caso era eu, em vez da substância do argumento em si. É apenas isso que ele fez.
Aí, para demonstrar a soberba dele, no minuto 3.52, Iago demonstrou sua arrogância e descarregou ofensas. Olha o que ele disse. 3.52. Vamos lá? Vou compartilhar aqui e depois eu vou ler, tá? Olha isso daí. Os representantes da crítica da fonte no Brasil são muito fracos. Meu amigo. Vamos lá falar dele. Vamos analisar a arrogância, a soberba desse pastor de minha tigela. Um pastor de Araque mesmo, viu? Com o nível de profundidade, e graças a Deus, tem muita gente na internet que está fazendo isso. Tem muita gente no Brasil fazendo isso. Tem muita gente fora do Brasil fazendo isso. O problema é que os representantes que nós temos no Brasil de crítica são muito fracos, né? É um pastor batista. Isso aqui é o tom da soberba, depois que eu falo. Crentes que tentam me refutar, não tem um que não seja soberbo. Todos, sem exceção, são todos. Todos se acham melhor para o pacote. Os tais que dizem que me refutam, pode ver, são todos soberbos. E a gente que está produzindo conteúdo na internet, que por algum motivo consegue juntar ao seu redor uma pequena comunidade de fãs muito aguerridos, que muitas vezes são enganados sem saber. São pessoas que estão acreditando que aquele indivíduo representa algum grau de perícia na matéria que está apresentando, quando na verdade não apresentam. Então, boa parte do que eu tenho feito aqui na internet é tentar mostrar para vocês que algumas pessoas que falam com muita convicção sobre matérias, às vezes hiper especializadas, que o público em geral não tem capacidade de avaliar sozinho, que eles na verdade são só charlatões. É a fala de Iago Martins, está aqui o minuto do vídeo dele, a partir desse minuto aqui. Então ele já inicia atacando, acusando. Na verdade ele generalizou, é isso que ele fez, para um pastor. Eu não vou entrar muito nesse não, porque eu poderia muito bem, Iago. Poderia muito bem. Porque de pastores eu conheço muitos. Porque eu vim de lá, né? Eu só não fui um. Poderia ter sido. Com certeza seria mais picareta do que você. Com certeza seria mais pilantra do que você. Com certeza seria muito mais vagabundo do que você. Com certeza eu ludibriaria as pessoas muito mais do que você. Manipularia a Bíblia muito mais do que você. Sabe por que eu faria isso? Porque eu seria um pastor. E hoje, rende. Isso é escancarado no mundo todo. Isso não é novidade, não. Agora, você sabe por que eu não me tornei um pastor jovem, Iago? Porque eu tenho uma coisa qual você não tem, chama-se caráter. Porque eu comecei a conhecer o que é isso aqui. E não queria fazer o que você faz, era usar isso aqui, que isso aqui tem poder, na mente dos incautos, de manipular essas informações, e se quiser arranca até a vida da pessoa. Você faz, se você quiser, o crente arrancar a própria vida, até arrancar a vida de outras pessoas, como passa aí na mídia. Porque existem pessoas acreditando que isso é a palavra de Deus, como você ensina, Iago. Isso aqui é a palavra de Deus, inspirada, a verdade, a boca de Deus. E você, como líder, como pastor, batista, as pessoas vão ali na sua comunidade, na sua igreja, dobrar o joelhinho para orar, se entregar nos louvores e ouvir a palavra de Deus e sair dali cheios para ter uma semana, o início de semana abençoados, porque ele vira uma palavra poderosa no culto. E se você fizer uma campanha de arrecadação de dinheiro, pode acreditar que você vai conseguir objetivar aquilo que você planejou. É por isso que eu não aceitei ser um igual a você e muitos por aí. Chama-se caráter. Entendeu agora, pastorzinho de Araque? Continuo. Iago, em um tom arrogante, trouxe um julgamento generalizado que os representantes da crítica, subentende exegese, no Brasil são muito fracos. Pelo amor de Deus. Mas eles se consideram o quê? Se eles se consideram um exegeta, logo ele faz parte dessa mesma classe, ou seja, um fraco. Você também é fraco. Se você está no Brasil e está enquadrando todos no Brasil, se você disser um, você está incluso você mesmo. Depois, não entendo. Depois a pessoa, não dá pra, porque o Sabino não é inteligente. Não, burro é você. Inteligência que não tem você mesmo. Generaliza algo e você ainda se inclui no meio. É cabaço pra porra, né, filho? É burro, hein? Você é muito burro. Veja que Iago se colocou que ele é o cara que não engana as pessoas. Não, de forma alguma. Não, não engana não. Ele só é um pastor. Professor, então quer dizer que todos os pastores enganam? Vou repetir novamente. Se você é um conhecedor, fez teologia, meu filho, você tem um tipo de pastor, bispo, apóstolo, reverendo, semideus, o que você quiser, e está em cima de um púlpito ainda pregando sobre dízimo, é enganador sim, charlatão, picareta. Tá? Deixei bem claro agora? Para os senhores entenderem? Ok. Veja que Iago se colocou que ele é o cara que não engana as pessoas, pois ele tem perícia na matéria que apresenta. Será? Será que Iago tem perícia na matéria que apresenta, Iago? Veja que, segundo Iago, o seu objetivo na internet é provar quem são os charlatões. Mas o que é um charlatão lá? É aquele que se utiliza da boa-fé de alguém, geralmente fingindo atributos e qualidades que não possui. Pois bem, 80% dos líderes, dos pastores, são charlatões, porque eles fingem atributos e qualidades que eles não possuem.
coloca a Bíblia debaixo do braço, mas só Deus sabe quando chega em casa. Estupra a esposa, espanca os filhos. Depois está lá no culto de ceia, falando para um irmão perdoar o outro. Está lá doidinho para transar com a irmãzinha da igreja. Esses são charlatões. Esses são os vagabundos. Esses são os picaretas. Dá uma de conhecedor de santarrão e não passa de um hipócrita. Sepulcro caiado. Cuidado, Iago. Eu fui educado, você não foi. Tá aí um monte de pastores por aí, a mídia apresentando. Pastor aí até matando. Estupra e mata. E quando o líder não mata, no sentido literal, mata com a língua. Com a língua. Mata os fiéis, mata os membros. Mata a esposa, mata os filhos. Mata o companheiro. De máfia, de denominações, eu conheço muito bem. Muito bem de máfia eu conheço. Muito bem eu conheço as máfias. Eu vim de lá. A diferença é que eu tenho caráter. E não quis ser mais um para ludibriar a sua fé, a sua crença, e pegar essa Bíblia aqui e fazer você sair pelado de dentro da igreja. Para você dar o seu tudo e seu todo. Enquanto os líderes estão andando de carro zero, você ainda continua tentando trocar o teu fusquinha, a tua Brasília. Enquanto o líder está morando em mansão, você ainda está tentando colocar piso na sua casa. Enquanto os líderes estão viajando para o Havaí, para os Estados Unidos, para a Europa, você está tentando ainda conhecer o que é o litoral sul de São Paulo. O que é uma praia. Esses são charlatões. E eu não quis ser mais um, como muitos por aí. Viu, pastor Iago? Eu teria vergonha na cara de sair falando asneiras e merda, generalizando e falando ao meu respeito coisas que você não conhece. Já que você me julgou, estou lhe retribuindo o mesmo julgamento. Continuo. O que é um charlatão? É aquele que se utiliza de boa fé de alguém, geralmente fingindo atributos e qualidades que não possui, para obter dessas pessoas quaisquer vantagens, ganhos, lucros e etc. Bom, lembrando que boa parte dos charlatões estão nos púlpitos das igrejas, pois é ali que estão a maioria das pessoas de boa fé, que infelizmente alguns líderes lucram em cima delas. Podia ter ficado sem esse, Thiago. Continuo. Ele não ataca ainda, foram 10 minutos de ataque. O ataque da desqualificação, a partir do minuto 7.36, Iago procurou desqualificar meu academicismo. 7.36, vamos lá, vamos ouvir. Escutem, senhores. Tendo que aprender muita coisa ainda. Porque 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 tendo que aprender muita coisa ainda. Vamos para a fala dele aqui que é melhor. Agora eu vou transcrever a fala. É porque por mais que o Sabino se apresente como um erudito, se apresente como um homem que, para quem não tem nenhum conhecimento acadêmico, impressione por conhecer hebraico e tenta trazer e descortinar os mistérios, o oculto e aquilo que está errado por trás da verdadeira religião, qualquer um que tenha domínio em grego e hebraico consegue olhar para o Sabino e perceber que o Sabino não domina mesmo o saber teológico. Rapaz, imagine se eu dominasse, hein? O que ele está dizendo? Ele se coloca que por eles ser um acadêmico, por ele, Iago, se colocar como acadêmico, então ele me enxerga e me olha e não sabe que não é acadêmico. Olha a refutação que o homem tem. Isso é um medo de me encontrar vivo. Eu, se não, nem assisti o restante do vídeo. Não perdi mais meu tempo a respeito disso, que não ia perder o meu tempo com alguém que diz ser acadêmico, ficar 10 minutos só de adiante. É isso que eu estou fazendo agora. Agora eu vou gastar muito mais do que isso. Essa é a minha resposta. Nem que essa live tem que ter 3 ou 4 ou 5 horas, não importa pra mim. Importa que eu vou responder tintim por tintim. Um canalha como ele, um moleque. Moleque. Um moleque. Então, ele vai e vem pro ataque. Vamos continuar lendo o que ele escreveu? Continua assim. Ele tem sérias dificuldades. Eu não sabia que ele era psicólogo, que eu fiz, né? Sessão com ele, nunca. Não sabia. Ele tem sérias dificuldades por causa de seus pressupostos. Provavelmente de descrença. De fazer interpretações muito simples dos textos bíblicos. Interpretações muito simples do texto bíblico. Caramba, é o seguinte, Thiago. Compra uma das minhas obras. Tá aqui, ó. E refuta uma por uma. Vamos ver se são simples assim. Até hoje eu tô esperando. Tem um monte de gente que falou que ia refutar. Exemplo. Esse manual de exegese aqui, ó. Esse aqui. Eu lancei em 2009. Essa obra aqui. Que ele falou que eu não tenho reconhecimento na academia. Que ninguém me reconhece. Peraí. Vamos aqui, ó. Esse livro aqui foi o meu primeiro livro que eu publiquei em 2009. Meu manual de exegese do Antigo Testamento. Deixa eu provar uma coisa pra vocês aí. Tá vendo essa capa aqui? Tá vendo aí, né? Dá pra ver a capa do livro? Dá, né? Dá, só não dá pra ler, né? Eu vou ler pra vocês. Vamos ver se o Sabino tem reconhecimento na academia. Diz assim no livro. 1. Poucos estudiosos brasileiros fizeram uma análise tão completa e profunda de um trecho do texto bíblico hebraico quanto Fábio Sabino da Silva. A presente obra apresenta uma análise crítica completa de Ezequiel, capítulo 28. Vocês estão prestando atenção nos detalhes dessa fala aqui? Tendo por base principalmente as anotações do aparato crítico e da Massorá da Bíblia Hebraica Stuttgartensia. O leitor se beneficiará com o estudo desse rigoroso trabalho. Quem é que escreveu isso aqui? Écio de Faria Francisco, professor de hebraico bíblico e grego bíblico, Universidade Metodista São Paulo. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Écio de Faria Francisco, ele é pós-doutor, pós-doc pela USP.
em língua hebraica e cultura judaica pela USP. FFLCH. Ele é autor do Manual da Bíblia Hebraica. É aqui. Essa obra que eu tenho e que, por sinal, peguei das mãos e ainda com a dedicatória dele. Eu peguei essa obra aqui em 2008. Dezembro de 2008. Écio de Faria Francisco, nessa obra, quando ele foi compor essa obra, ele esteve com os maiores hebraístas do mundo. Sendo eles, que ele escreve aqui, Adrian Shaker, Emanuel Tove, Aaron Doutan. Écio de Faria Francisco é autor do Antigo Testamento interlinear hebraico-português. Esse aqui é o 4º volume. Aí eu pergunto, acho que, não sei o que está acontecendo então. Deve ser muita dor de cotovelo para um PhD em hebraico pela USP ter lido a minha obra, meu manual de exegese, que ficou com não sei quanto tempo, para ter escrito isso. Aí estão dizendo que eu sou reconhecido na academia. Peraí, que vai piorar um pouquinho mais. Vai, professor, vai. Vamos ver se o professor Fábio Sabino tem reconhecimento. Não sei o que está acontecendo. O segundo, que fez endosso, escreveu o seguinte. O professor Fábio Sabino, de maneira brilhante, e num estilo culto, no contexto da inteligência de quem cultiva intimidade com Deus. Peraí, o senhor era crente? Era! Quando eu publiquei meu manual, eu era crente. Crente no sentido religioso, tá? Era da Assembleia de Deus, viu? Com as línguas originais das Escrituras Sagradas, hebraico, aramaico, grego e outras, apresenta de modo renovador e com riquezas de detalhes, não só uma visão panorâmica e sucinta do livro de Ezequiel, mas também uma análise profunda e segura do capítulo 28 do profeta Ezequiel, mostrando objetivamente o real conteúdo do citado capítulo. Quem é que faz isso aqui? Doutor Agnaldo Leite do Sacramento, ele é o quê? Membro da Academia de Letras da Grande São Paulo. Então não sei o que eu sou. Se eu sou reconhecido por PhDs e por membros da Academia de Letras da Grande São Paulo, não só da Academia de Letras, mas também reconhecido pela Academia, para a última, Evangélica de Letras do Brasil, Severino Pedro da Silva, pastor assembleano. E aí? Como que é essa história aí? Por que eu estou dizendo isso? Porque ele veio atacar o meu lado acadêmico. Ele veio desqualificar. Eu faço análises, interpretações muito simples. Só que vocês leram no endosso desse meu manual, não é algo simples não. Adquire aqui água e refuta, por favor. Vamos ver se você é o bambambam. Vamos ver se você tem capacidade suficiente para isso, filho. Acredito que não. Ou, melhor dizendo, tenho certeza que não. Ele toma algumas passagens com base para alguns argumentos muito peremptórios. Ele tenta convencer as pessoas da força do seu argumento. Usando bases que são muitas vezes pueris. Então, o que é que eu quero provar com esse vídeo aqui? O problema do Iago deve ser a dor de cotovelo. Pois caso eu não tivesse domínio no que proponho, então, por qual razão grandes acadêmicos endossaram meu trabalho? Eu acabei de provar aqui. Aí eu resumi, e vou me deter muito com esse assunto. Aí no 3 minuto 2, ele escreve assim. O Fábio Sabino, ele é muito simples, é muito bobinho. A coisa que coloca. No minuto 7, qualquer um que conhece grego e hebraico verá que Sabino não conhece. No 8.17 até o 9, Sabino não é confiável teoricamente, tecnicamente e teologicamente. São palavras de ataque, tá? Pra quem não sabe. No minuto 9, vou provar que ele é incapaz. É um terraplanista da teologia. Meu amigo do céu. Primeiro argumento de Iago é o seguinte. 14.35. Vamos lá, agora vamos entrar na obra. 14.35. Tem muito mais ofensa, tá? Mas vamos lá. Vamos ao vídeo dele. Vamos ver o primeiro argumento dele. Ó, preste atenção na fala dele. Vê só, o argumento do Sabino não é que Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Se esse fosse um argumento, eu poderia até concordar com o Sabino. Por mais... Como que é? Se esse fosse o argumento que Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, poderia até concordar? Como? Como, Iago? Como assim, filho? Não, filho. Aí tá o problema. Você tem que ter fundamento para provar quais foram os fundamentos que você inseriu que Paulo não conheceu Jesus, Iago. Mas Paulo não conheceu Jesus não, professor, não. É sobre isso que eu estou discutindo na série Paulo, material didático de mais de 400 páginas. E ainda não terminei. Continuamos a ver a fala dele. Agora, o argumento Sabino é que Paulo nada sabia sobre Jesus. E esse é um argumento muito mais... Paulo nada sabia sobre Jesus? Agora a pergunta. Paulo nada sabia. E se Paulo soube sobre Jesus? Foi por intermédio de alguma pessoa, Iago? Foi? Hã? Foi? Se Paulo soube a respeito de Jesus, foi por alguém? Só tem um problema, Iago. É que se foi, filho, tem coisa errada. Porque se foi, e você vai dizer isso, nas cartas de Paulo, Paulo deixa bem claro que soube a respeito da vida de Jesus, do ministério de Jesus, da pregação de Jesus. Então você, como pastor batista, Iago, faz um vídeo agora, um react desse, e fala assim, irmãos, então Paulo é um contraditório, logo a Bíblia não é inspirada. Por quê? Porque Paulo diz que tudo que ele aprendeu não aprendeu de ninguém. Por revelação de Jesus Cristo. Aqui já poderia parar, né?
Agora, vamos à leitura que é mais fácil? Porque com vídeo, por que eu transcrevi? Porque eu consigo ver os detalhes da fala dele. Eu gosto de fazer isso. Diz assim, ó. Vamos lá. Esse fosse um argumento, eu poderia até concordar com o Sabino, por mais que seja uma coisa que não tem como ser provada. Paulo conheceu Jesus pessoalmente? Ele diz, não sabemos. Aparentemente, não. A evidência pesa para a ideia de que Paulo nunca, essa palavra é forte, nunca conheceu Jesus pessoalmente em seu ministério terreno. Só teve contato com Jesus depois de ressurreto. Preste bem atenção. Aqui não tá? Ok. Porque a gente tem um silêncio muito grande sobre Paulo ter encontrado fisicamente Jesus. Agora, o argumento do Sabino é que Paulo nada sabia sobre Jesus. É isso que ele está colocando. E esse é um argumento muito mais pesado. Mas está dizendo que eu sou o quê? Como que é que ele disse aí? Fábio Sabino, ele é muito simples. É muito bobinho a coisa que ele coloca. Agora está dizendo que é pesado? Isso que eu falo, tem problema, filho, tem problema. É a soberba, o orgulho que não permite reconhecer como camarada é bom. Qualquer um que conhece grego e hebraico verá que Sabino não conhece, ô louco. Sabino não é confiável teoricamente, tecnicamente, teologicamente. Imagina se fosse. Vou provar que ele é incapaz. Fala, tá aí, ó, dos minutos, tá? Porque uma coisa é Paulo não ter encontrado Jesus. É Paulo não ter tido contato físico com o ministério de Jesus. Claro, Paulo foi para Jerusalém várias vezes. Mas Jesus teve seu ministério principalmente na Galileia, que era a região que os judeus não tinham tanto interesse. Ô, Iago, Paulo falou para mim. Depois dessa sua afirmativa aqui, filho, nos traga referências bibliográficas, tá? Aonde prova e diz, cabe você o ano da prova agora, que você afirmou assim, ó. Jesus teve seu ministério principalmente na Galileia, que era a região que os judeus não tinham tanto interesse. Por favor, prova aí pro seu público aonde está a referência disso daqui, por favor, tá? Porque, peça para ele, porque se ele não provar, falar, afirmar sem provar, é charlatão, viu? Análise, veja que Iago admitiu que Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Qual é a pergunta agora? Mas deveria? Essa é a pergunta agora. É assim que se refuta. Mas deveria? Iago admitiu que Paulo não conheceu Jesus. Mas é a pergunta. Mas deveria? O que vocês acham? Eu respondo. Sim, deveria. Sim, deveria. Pois, segundo Iago, Jesus foi para Jerusalém várias vezes. Logo, Paulo deveria ter conhecido Jesus. Mas conheceu? Veja que Iago afirmou que Paulo só conheceu Jesus após a ressurreição. Logo, foi só após a ressurreição que Paulo soube algo sobre Jesus. Ficou claro? Ok. Deveria Paulo e Gamaliel ter... Agora vem a pergunta. É isso que ele está me indagando. Deveria Paulo e Gamaliel ter ouvido algo sobre Jesus? É isso que ele está dizendo que pesa mais. Pesa mais. Que Paulo e Gamaliel nada ouviram sobre Jesus. É isso que ele está dizendo. Não, aí o Sabino não. Aí o Sabino está errado. Aí o Sabino está equivocado. Ok. A partir do minuto 15.17, Iago disse o seguinte. Jesus teve um tempo muito pequeno de ministério em Jerusalém. E esse ministério em Jerusalém estava relacionado principalmente à sua morte. Preste atenção, à sua morte. Ok. Se foi um espaço tão curto, Iago, e em Jerusalém está principalmente a morte de Jesus, aí é onde indago, pergunto e questiono. Quem é que teria que ter estado em Jerusalém, preste atenção, para ter visto a morte de Jesus em Jerusalém, filho? Não é ter ouvido, é ter visto. Quem é que teria que ser testemunha ocular em Jerusalém para ter presenciado a morte de Jesus? Quem era, Iago? Paulo e Gamaliel. Eles estavam lá, estavam. O senhor vai provar? Vou, lógico que eu provo. Lógico que eu provo. Tá claro, ok. De forma que Paulo e Gamaliel estarem em contato com Jerusalém, palavras de Iago, não representa, aqui vai sair pela tangente pelo achismo, não representa necessariamente que Paulo e Gamaliel deveriam ter tido contato presente cara a cara com a pessoa de Jesus. Não, filho, tinha sim. Cara a cara, Iago. Isso que eu vou lhe refutar. Você não me refutou. Mas eu lhe refuto. Vou lhe provar que sim. Agora, eles estarem em Jerusalém, certamente deveriam ter feito eles ouvirem sobre Jesus e sobre o povo de Jesus. Isso é uma coisa que realmente precisa acontecer. Se Jesus existiu como um personagem histórico, tanto Gamaliel como Paulo deveriam ter ouvido falar sobre esse movimento de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, sobre algo da doutrina de Jesus. Por eles estarem ali, em um ambiente onde Jesus fez o quê? Um estradalhaço. Eles teriam que ter ouvido, né? Ok. Muito grande que foi Jerusalém. Nesse ponto, claro, se Jesus existiu, beleza. Eles têm que ter ouvido sobre isso. Continua a argumentação dele, do vídeo, por isso que eu transcrevi pra cá. Mas o argumento do Sabino é que eles não ouviram
O argumento do Sabino é Paulo nada ouviu falar sobre Jesus. O argumento dele não é que Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Seria um argumento verdadeiro. Por mais que sem nenhum peso muito claro para tirar a pessoa de Jesus, sem nenhuma conclusão lá muito válida. Qual é a grande conclusão? Paulo não encontrou Jesus pessoalmente. Logo o quê? Você não tem como concluir muita coisa acima disso. De que Jesus não existiu porque Paulo não encontrou pessoalmente. Ele já afirma, mas saindo pela tangente, colocando como desculpa isso daqui. Tá vendo como que era? Ele sabe, ele admite. Mas isso ele não aplica. Isso é ter mau caráter. Iago reconhece. Iago sabe que Paulo e Gamaliel foram contemporâneos de Jesus. Teriam que dar de cara a cara com Jesus. Mas como nada eles escreveram sobre isso, entra na teoria do silêncio, não pode ser o silêncio. É o silêncio porque não escreveram. Se não escreveram, é porque não existiu. Iago sabe, mas isso não vai dizer para vocês. Sabe por que não vai dizer para vocês? Porque não, pastor Batista defende a Bíblia, a inspiração, a inerrância bíblica e tantas outras coisas. Tá aqui na fala dele, nas entrelinhas, Iago sabe. Mas tem que criar uma outra desculpa. Só que me desculpa, por isso que eu gosto de transcrever a fala do vídeo. Porque na transcrição dá para mim observar os detalhes. Sim, com hermeneuta é isso que se faz. Vamos ver novamente a fala do Iago. Tá aqui. Você não tem como concluir muita coisa acima disso. De que Jesus não existiu porque Paulo não o encontrou pessoalmente. Seria aqui, ó o adiômeno aqui, seria um argumento fraco. É isso aqui que faz. Ele joga, não, esse é um argumento fraco. Não é um argumento fraco, é o contrário. Esse é um argumento muito forte. Muito forte. Esse é um argumento que o Sabino não está inventando da cabeça dele, tá? Esse é um argumento que existe em alguns ambientes, muitos restritos da onde? Da alta crítica, que é parte da exegese que eu lido. Principalmente ligado à galera da defesa do Jesus mitológico, do mito Cristo. Ficou claro aqui agora, senhores? Ele vem usar dessa falácia para tentar o quê? Ludibriar os incautos dele. Então ele já sai pela tangente. Joga, não, se ele colocar isso aqui, o argumento é fraco. Ah, é? Vamos lá para o conteúdo. Reputação. Preste atenção. Paulo viu ou ouviu sobre Jesus? Será que Paulo foi contemporâneo de Jesus? Qual era a idade aproximada de Paulo quando foi para Jerusalém? Porque Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia. Segundo os estudiosos, uma criança judia, com a idade dos 5 aos 12 anos, iniciava os estudos das Escrituras. E depois as tradições. E pelo visto, filho de Alexandria, historiador judeu, filho de Alexandria, historiador, de 20 a 50 depois de Cristo, endossou a respeito disso quando escreveu: pois todos os homens estão ansiosos para preservar seus próprios costumes e leis, e a nação judaica acima de todas as outras, por considerarem suas leis como oráculos dados diretamente a eles pelo próprio Deus, questão de fé, de âmago, de responsabilidade, de compromisso, e tendo sido instruídos nessa doutrina desde a mais tenra infância. Então, filho de Alexandria está colocando que era uma cultura, uma prática comum das crianças aprenderem a respeito de tudo que era concernente ao judaísmo, as leis, ao Torá, desde criança. Eles carregam em suas almas as imagens dos mandamentos contidos nessas leis como sagradas. Pois bem, aí Paulo dirá, preste bem atenção, vamos para o testemunho dele, vamos ver se Paulo estava em Jerusalém, vamos ver o que Paulo dirá, se ele estava em Jerusalém, desde quando? Vamos lá. Se Paulo estudou aos pés de Gamaliel, e Gamaliel estava em Jerusalém, logo então ele foi ainda criança para Jerusalém. E lá ficou até sua formação farisaica, conforme o testemunho bíblico que diz: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sabeis. Atos 22:3. Em outras palavras, Paulo foi criado em Jerusalém. Vivia e só nasceu em Tarso da Cilícia. Paulo tinha irmã que morava em Jerusalém. Paulo tinha parentes que moravam em Jerusalém. Paulo vivia em Jerusalém. Paulo tinha que ter conhecido o ministério de Jesus em Jerusalém. Paulo teria que ter tido cara a cara com Jesus em Jerusalém. Agora, Iago Martins, a prova, já estudando os versículos bíblicos, teria que ter visto Jesus em seu ministério, Paulo, em Jerusalém. Agora, se Paulo não viu, vou usar esse argumento agora, se Paulo não viu, no mínimo, teria que ter ouvido sim. Ouvido. Mas ele ouviu, professor? Quais são as referências que você me dá? Calma que eu lhe daria algumas. E vai piorar.
Qual foi a formação de Paulo? Vamos para lá, vamos ver. Se Paulo estava em Jerusalém, se Paulo tinha que ver Jesus em Jerusalém. Ele disse que não, que Paulo, o que ele falou, Iago? Paulo nunca viu Jesus em seu ministério. Estou lhe provando que é o contrário. Se lá ele estava, teria que ter visto. Por que não viu? Porque Jesus, da Bíblia, não existiu. Teria que ter visto. Vou dar vários versículos que sim, teria que ter visto. Tanto Paulo quanto Gamaliel. Eu quero ver como você vai me refutar agora. Eu estou usando esboço para facilitar para você, tá? E esse tom é para isso, justamente. Foi eu querer desmerecer, eu usar de ad hominem. Eu fui educado com você. Eu lhe respeitei. Não usei ad hominem com você. Não lhe maltratei. Não lhe xinguei. Não lhe ofendi. Só que você pediu. Também, soberba que tem. Não sabe nem onde coloca tanta soberba, tanto orgulho. Por isso que eu falei o quê? Moleque. Você não passa de um moleque. Tem muitos outros por aí também. Muitos outros. Continuo. Segure agora. Se diz que Paulo foi um fariseu. Se diz. Mas será que isso procede? No Novo Testamento, quase nada se sabe da juventude de Paulo. O pouco que se sabe vem pelo que foi registrado em algumas passagens. Vamos lá. Filipenses 3:5. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, foi fariseu. Está dizendo que ele foi fariseu. Atos 22:3. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado na cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Atos 22:6. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Agora, lascou-se tudo. No tocante à esperança e a ressurreição dos mortos, sou julgado. Paulo era o quê? Fariseu e filho do quê? Fariseu. Pois bem, se Paulo não esteve em Jerusalém, preste atenção, Iago. Se Paulo não, vamos colocar que Paulo nunca foi em Jerusalém, filho, nunca. Paulo nunca foi em Jerusalém. Mas Paulo teria que ter ouvido de qualquer um companheiro seu, fariseu, ou do seu pai, que diz aqui que foi fariseu, ouvido alguma coisa sobre o ministério de Jesus. Porque Jesus bateu de frente com os fariseus. E onde Paulo escreveu isso em suas cartas? Você pode me explicar? A maior prova é onde Paulo escreveu isso em suas cartas. Dos debates que Jesus teve com os fariseus. Em qual momento, Iago Martins, Paulo registrou isso em suas cartas? Ai de vós, fariseus! Ai de vós, fariseus! Colocando que Paulo não viu Jesus. Mas agora colocando que Paulo ouviu sobre Jesus. E onde ele registrou? Dos embates que Jesus teve com os fariseus. Calma que vai piorar. Isso aqui é só o começo. No tocante à esperança e a ressurreição dos mortos, sou julgado. A ressurreição dos mortos já era comum para os fariseus e não para os saduceus. Ressurreição dos mortos já era algo comum. Não, professor, Paulo sobre a ressurreição dos mortos foi por Jesus. Não! Já existia! Eu sei que o meu irmão há de ressurgir no último dia. Ressurreição, vai lá do livro de Daniel. Quem não acreditava em ressurreição era saduceu, mas fariseus acreditavam em ressurreição. Continuo. Atos 26:5. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Diante dos versículos acima, como explicar as passagens dos evangelhos em que Jesus indagou e foi indagado pelos fariseus? Iago, Jesus era fariseu, tinha que estar em Jerusalém, filho. Foi criado em Jerusalém, Iago. Está aqui escrito o versículo. Se o versículo da sua Bíblia diz que é inspirado, não servir, então pega a tua Bíblia e enfia no rabo. Pega as folhas e limpa o teu rabo com ela, então, criatura. Deixa de ser burro. Deixa de ser burro, moleque. Está escrito. Ele foi um fariseu criado em Jerusalém. Educado em Jerusalém. Teria que ter visto Jesus. E você diz que não. Com base em quê? Na merda do nada. Da porcaria do nada. Burro. Não, Sabina era poeiro, os argumentos de Sabina é tudo poeiro. É tudo assim, Sabina é muito bobinho. É. Vamos lá. Continuo. Ou seja, como Paulo nada pôde falar em suas cartas dos grandes momentos acalorados que ele e os demais fariseus tiveram com Jesus. Se Paulo viveu desde a sua infância em Jerusalém e foi contemporâneo de Jesus, fica difícil de entender esse silêncio. Mas mesmo que ele não tivesse residência, Iago, mesmo que Paulo não tivesse residência em Jerusalém, mesmo assim, ele teve vários companheiros que viveram lá, fariseus. E esses poderiam ter contado algo mirabolante que Jesus realizou. Por exemplo, Iago, Mateus 9:33-35. E expelindo o demônio, falou mudo.
E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam. Pelo maioral dos demônios é que ele espelha os demônios. Fariseus, amigos, companheiros, colocando que Paulo não foi lá em Jerusalém, mas tinha amigos, tinha companheiros. E percorria Jesus todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas. Parece que Paulo não visitou nenhuma sinagoga na vida dele. Parece que Paulo nunca bateu de frente com Jesus dentro de uma sinagoga. Ainda vem falar pra mim se Jesus existiu ou se Paulo existiu. Em algum momento os dois tiveram que se encontrar, meu filho. Não. Se o Sabino falece que Paulo nunca encontrou Jesus, eu até aceitaria porque é verdade. Com base em quê, idiota? Esse é seu fundamento do achismo? E essas passagens faz o quê? Faz o quê com todas as passagens? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade. E nada disso Paulo soube. Em nenhuma sinagoga Paulo soube a respeito de um Jesus que curava, que ensinava, que batizava em todos os lugares. É como se Paulo não existiu, ou uma outra, né? Jesus existiu e Paulo não. Esse é o meu argumento final que eu vou trazer aqui. Ou Paulo existiu e Jesus não. Porque Paulo nunca ouviu falar a respeito da murmuração dos seus amigos fariseus, a respeito de Jesus expulsar demônio. Complicado, né? Complicado, né? Tentei ser educado, tentei ser, mas depois do que você fez, vamos para Mateus 12:2. Por aquele tempo, em dia de sábado, olha o dia. Para um fariseu, sábado era o quê? Passou Jesus pelas searas, ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Os fariseus, vamos colocar que Paulo não estava lá, mas isso aqui Paulo também não sabe. O dia sagrado para os judeus. E Paulo diz que era um exímio cumpridor das leis. Não soube nada a respeito disso por nenhum amigo seu, fariseu, nunca ouviu. Por que não? Porque não relata. Continuo. Mateus 12:9. Olha que lindo isso. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava ser um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Aí eu paro agora. Iago Martins. Paulo, com colocar que Paulo não encontrou Jesus. Aí nenhum dos fariseus chegaram para Paulo: é o seguinte, filho, ó, presta atenção. Tem um tal de Jesus de Nazaré, filho. Presta atenção, Iago. Ô Paulo, tem um tal de Jesus de Nazaré que ele tá causando. Tá fazendo um monte de merda, um monte de lambança, em dia de sábado, os seus discípulos também. É uma banalização tremenda, ele não tá nem aí com as leis de Moisés. Ele fez isso. É o seguinte: nós, fariseus, como você é, seu pai é, Gamaliel é, estamos conspirando tirar a vida dele. E como nada disso, Paulo soube, Iago. Como Paulo não soube o que a massa farisaica queria fazer com Jesus, Iago Martins. Não ouviu sobre isso, Iago? Agora estou colocando do jeito que você quer. Que Paulo não encontrou Jesus. Pode bem, se não encontrou, estou provando que nem isso ele ouviu. Cadê? Se Paulo estava saindo para lá e para cá, arregaçando, arrebentando, procurando, era um cumpridor exímio da lei, por que então Paulo não foi atrás de Jesus para matá-lo? Dentro do seu ministério, bastava apenas ter ouvido Iago Martins. Bastava ele ter ouvido de um companheiro seu que conheceu Jesus dentro do seu ministério. Cadê Iago? Por isso que eu provo pra você que nem a respeito disso ele ouviu de um companheiro seu, cara fariseu. Você reparou que eu estou pegando contexto de fariseus, filho? É assim que se faz. Contexto de fariseu na narrativa. Estou excluindo Paulo, viu? Estou excluindo Paulo nessas narrativas. Estou lhe provando que nem isso Paulo ouviu. Você não queria os fundamentos? Já falei, fazer leitura é fácil. Agora tá aqui o esboço, na sua cara. Tá claro o áudio aí pra vocês, gente? Tá nítido o áudio aí pra vocês? Continuo. Eu vou resumir aqui algumas coisas. Vou pra cá. Veja que os fariseus conspiraram em tirar a vida de Jesus, por ter feito o que não podia no dia de sábado. Mas será que Paulo esteve entre esses fariseus? Caso não. Será que ele soube desse ocorrido? Mas qual? Que os fariseus tentaram matar Jesus? Essa perguntinha seria boa para você, Iago Martins. Você não falou? Se o Sabino colocar que Paulo não ouviu falar nada a respeito de Jesus, isso é um argumento muito forte. Pois bem, você falou que eu sou simples, né? Estou aqui, ó, pegando o texto e me provando. E lhe provando, tirando que Paulo não viu Jesus. E é isso que você pediu, filho? Não foi isso? Então, pois bem, estou lhe provando. Tá? Exemplo 2. Ó,
Os exemplos que eu vou colocar agora é Jesus em Jerusalém. Jesus em Jerusalém. Jesus em Jerusalém. Se a central da reunião dos fariseus, preste atenção, se a escola, a comunidade, se o berço religioso, o berço filosófico, o berço político, o berço social era Jerusalém, e Paulo foi um fariseu, colocando que lá Paulo não estava para ter batido de cara a cara com Jesus, então o que eu vou ler aqui, no mínimo Paulo teria que ter escutado a respeito do que eu vou falar aqui agora. Falar não, ler aqui agora. Vamos ver? Mateus 21:10 diz assim, ó, entrando ele em Jerusalém, encontrei Jerusalém agora, tá aí, toda a cidade se alvoroçou. Eita, olha o que aconteceu na cidade de Jerusalém. E perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus. Opa! Um conceito que algumas pessoas tinham. Profeta Jesus. De Nazaré da Galileia. E o Iago falou, parece que não existia muita importância. Os judeus, os fariseus não queriam dar importância para as pessoas da Galileia. Não tinha importância não. Só diziam que Jesus era um profeta de Nazaré da Galileia. Imagina se tivesse importância. Mas se você falasse de Nazaré, uma cidade da Galileia, tudo bem, Iago. Mas acho que é isso que você quis dizer, tá? Vou corrigir aqui pra você, tá bom? Tendo Jesus, preste atenção agora. Tendo Jesus entrado onde, senhores? Onde Jesus entrou? O que que era mais sagrado para os judeus? Mais sagrado. O que era mais sagrado para os judeus? O templo. Que é ali que fazia o sacrifício, é ali que existiam os ensinos, ali era tudo. É ali onde se dizia que manifestava-se a presença de Deus. Era o templo. Aí, tirando Paulo de Jerusalém, tá? Aí Jesus entra. Aí Jesus entra em Jerusalém. Sai fazendo um monte de coisa no templo. Aí Paulo nada soube sobre isso? Paulo nada soube? O alvoroço que aconteceu no templo? Não teve um fariseu que pode ter contado essa história, mas contou. Onde está a prova que contou? Onde está a prova que contou? Colocando que lá Paulo não esteve. Se não esteve, pelo menos queria aqui ouvir, saber. E a única forma de você provar que alguém ouviu ou soube é registrar, é escrever, é publicar. Ninguém sabe aquilo que alguém sabe sem antes falar, articular, publicar, demonstrar, Iago. Ninguém aprende com silêncio. Ninguém atesta com silêncio. Ninguém prova com silêncio. Ninguém ensina com silêncio. Ninguém escreve silêncio. Olha que é a palavra, silêncio. Aí eu escrevo. Olha o que aconteceu no tempo. Meu Deus. Expulsou todos que ali vendiam e compravam. Imagina um monte de gente. Em que momento foi expulsou? Na festa da Páscoa. Na festa da Páscoa. Na festa da Páscoa. Jesus na festa da Páscoa em Jerusalém. Agora vamos ver, Iago, se Paulo estava ou não aqui. Se Gamaliel estava ou não aqui. Na festa da Páscoa em Jerusalém, Iago. Na festa da Páscoa, Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Numa festa da Páscoa. Mateus 27. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus. Na festa da Páscoa. Os principais. Dentre esses principais, que eram os principais fariseus, e posso dizer isso por causa da conjunção aqui de ligação, e os fariseus no plural, poderia até inserir Gamaliel aqui, que era um dos principais, era um venerado, era um doutor. Dirigiram-se a Pilatos. Eita, agora vai piorar. Disseram-lhe, Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, falando de Jesus, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Peraí. Ide e guardai o sepulcro. Montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Pois bem, se os fariseus sabiam a respeito, Iago, que Jesus ressuscitaria depois de 3 dias, por que então Paulo nada soube por testemunha dos seus companheiros? Porque Jesus ressuscitou aos 3 dias, conforme ele anunciou, conforme ele pronunciou, conforme eu soube pelas palavras dos meus companheiros fariseus. Não é, Iago? Quem é que foi alertar Pilatos? Os fariseus, que tinham ouvido que Jesus, depois de 3 dias, ressuscitaria. E aí, Paulo não soube sobre isso? Paulo se dedicou com o capítulo todo. Eu não soube sobre isso? Veja bem, gente. Eu estou tirando Paulo até da Páscoa. Era um fariseu. Era obrigado. Tá na Páscoa. Vai provar isso? Vou provar.
João 2:23. Estando em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo sinais que ele fazia crer no seu nome. Outra festa da Páscoa. Jesus faz o que na festa da Páscoa? Sinais. Sinais. Paulo e Jesus no templo? Vamos lá agora. Vamos lá, Iago. Os exemplos acima dizem respeito sobre Jesus em Jerusalém, onde, vou colocar possibilidade, onde possivelmente Paulo, como um fariseu, viveu. Logo, é bem possível que ele tenha presenciado em algum momento a pessoa de Jesus lá, ou ter ouvido falar de algum feito dele. Mas será que isso aconteceu? Jesus fazia sinais e fez em Jerusalém na festa da Páscoa. Expulsou, derribou as mesas no templo, na festa da Páscoa. Concentração de judeus, concentração de fariseus. Só para te agradar, excluindo Paulo disso tudo, tá? Excluindo Paulo disso tudo. É difícil dizer que não, pois se diz que muitas pessoas se alvoroçaram indagando quem era Jesus. Tanto que após isso ele começou a expulsar as pessoas que compravam e vendiam no templo. Logo uma grande gritaria e confusão não poderiam passar batido para Paulo que ali estivesse ou ouvido. O problema é que nada disso ele soube, ou seja, um ato único de Jesus no templo não poderia passar batido sem que Paulo não soubesse. Mas como Paulo não soube, porque nada escreveu. Paulo sabia da ressurreição? Poxa, mesmo diante dos ocorridos do templo. E não tão problemática é a questão de que os fariseus foram até Pilatos pedir para colocar guardas no túmulo de Jesus, pois eles ouviram que Jesus ressuscitaria depois de 3 dias. Pois bem, se aqui Paulo esteve, ouviu de algum amigo sobre a ressurreição de Jesus, por qual razão ele falou que Jesus ressuscitaria segundo as Escrituras? Por acaso não foi Paulo testemunha do que ouviu de Jesus ou de alguém? Cadê os milagres de Jesus por Paulo? E para piorar e concluir, foi dito que em Jerusalém, Jesus, no momento da festa da Páscoa, fez muitos sinais. Mas como Paulo nada soube se ele esteve na festa da Páscoa em Jerusalém, onde estão os registros dos feitos de Jesus nas cartas de Paulo? Paulo fala apenas dos seus próprios milagres, os milagres dele, de Paulo, mas não de Jesus. É estranho isso, não, Iago? Paulo não fala dos milagres de Jesus em Jerusalém? A Páscoa, vamos lá, vamos ver se Paulo agora, vamos matar aqui. Vamos dar o tiro de misericórdia agora. O tiro de misericórdia. Será que Paulo esteve, vou resumir, no mínimo, nas festas das Páscoas em Jerusalém? Vou tirar que Paulo foi criado em Jerusalém, vou tirar tudo isso. Vou tirar que Paulo não era residente em Jerusalém, vou tirar tudo isso. Agora eu quero saber se Paulo era obrigado, por ter sido um fariseu, se ele era obrigado a estar, no mínimo, na festa da Páscoa em Jerusalém. Porque se sim, Iago, aí a tua casa caiu, filho. Aí Paulo teve que ter visto Jesus. A devoção de Paulo à lei, devoção, que ele diz que ele era a lei, o teria motivado a estar presente em Jerusalém durante a Páscoa, uma época em que ele e Jesus estariam próximos, tanto que, de acordo com o Antigo Testamento, os judeus eram obrigados a viajar para Jerusalém e oferecer sacrifícios no templo 3 vezes por ano, sendo Pessah, Shavuot e Sukkot. Êxodo 23:14. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça, ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo no teu trabalho. 3 vezes no ano, todos, 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Isso é lei, obrigação, todos os homens. O que dizer de um fariseu? E aí, Iago, será que sustenta a tua palavra? Que Paulo não viu Jesus com base no quê? No achismo. Que merda de teólogo você é. Que bosta. Desejeta. Que lixo. Você sim tem argumentos simplistas, bobinhos. Só que eu faço questão de gastar meu tempo com pessoas idiotas como você, que acham que sabem, que pensam que conhecem alguma coisa, que saem balbuciando, articulando palavras ao vento, no delírio dos achismos, da prepotência e no orgulho da soberba, com coroas estreladas de arrogância. E quando vem o pequeno, o simples, o bobinho, com um versículo apenas, derruba todo o seu castelo construído com arrogância, que Paulo não teria a possibilidade de ter conhecido Jesus cara a cara. Não! Jesus só morre e ressuscita
na festa da Páscoa, onde Paulo era obrigado a ter estado. Ele e Gamaliel. Ele e Gamaliel. Obrigados. E aí se diz, você e muitos por aí, que me refutam. Falei. Só usar a Bíblia. Continuo. Vamos lá? Ficou claro? Será que nessas festas, Jesus e Paulo não se encontraram? Lembrando que Paulo foi fariseu e tinha muito mais obrigação de estar em Jerusalém nesses momentos festivos, assim como Jesus esteve, segundo os relatos dos evangelhos. Está aí. Festa da Páscoa e festa da Páscoa. Vamos lá, olha o que aconteceu nessa última festa da Páscoa aqui, ó. João 11, 55 a 57. E estava a próxima Páscoa dos judeus. A Páscoa de quem? Dos judeus. E muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa. Subiram para Jerusalém antes da festa da Páscoa. Para quê? Para se purificarem. Para se purificarem. Quem, professor? Quem? Perto ali da região de Jerusalém, antes da Páscoa, para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes, e quem? E os fariseus. Quem é que estava nesse meio aqui? Que acabei de provar. É Paulo, senhores. Paulo, festa da Páscoa em Jerusalém, tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Nossa! Aí Paulo, sendo um fariseu, estando em Jerusalém, não prendeu Jesus. E nem soube disso. E nem soube, porque se Paulo não foi lá prender, porque Paulo não sabia, né? Não ouviu, né? E aí? E agora? Como fica? Tem que esfregar, tem que desenhar. Vamos nem analisar. Vamos para a crucificação de Jesus? Vamos. Um dos grandes problemas a respeito do julgamento de Jesus e o que aconteceu posteriormente tinha que ser do conhecimento de Paulo. Pois Jesus morreu na festa da Páscoa e Paulo lá estava. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Lá Paulo estava. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E nada disso Paulo soube. Como pôde Paulo não ter presenciado os fenômenos que aconteceram no momento da morte de Jesus? Quais, professor? Do eclipse solar, do véu rasgado, do terremoto e, para encerrar, a ressurreição dos corpos dos santos. Como não? Como não? Ou seja, se Paulo esteve em Jerusalém no momento da festa da Páscoa, e esses ocorridos se deram nesse momento, logo não seria possível ele não ter presenciado ou sabido disso tudo. O único problema é saber em qual momento ele falou sobre isso. Lembre-se, os fenômenos que ocorreram no ato da crucificação e morte de Jesus são relatados que verdadeiramente deveriam ser registrados por Paulo, pois a ressurreição coletiva é o maior fenômeno da humanidade. E Paulo não poderia ter passado batido nisso. Iago, colocando que Paulo não viu Jesus novamente. Vamos colocar que tudo que ele escreveu porque ele ouviu o que você falou. Pelo menos Paulo ouviu sobre Jesus. Paulo teria que ter ouvido, Paulo teria que ter visto, filho. Mas vamos lá, só tem um problema agora, Iago. Só há um problema nisso tudo. Na verdade, Paulo informou que não precisava que ninguém aprovasse sua pregação quando ele chegar lá em Jerusalém, e muito menos o autorizasse, pois ele informou que seu evangelho era diferente dos apóstolos. Pois o dele foi o quê? Revelado, filho. Faça-vos como que Paulo escreveu aquilo que ele ouviu de alguém. Você mesmo está contrariando aquilo que você diz que é inspirado, Iago. Paulo, segundo ele escreve em Gálatas, Paulo não poderia escrever nada a respeito da vida do ministério de Jesus por aquilo que ele ouviu de ninguém. De ninguém! Por que, professor? Por que, professor? Porque ele escreveu: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi do homem, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, Iago. Gálatas 1, 11, 12, meu filho. Logo, tudo que você colocar aqui, tudo que Paulo escreveu a respeito de Jesus, foi por aquilo que ele ouviu, se ele ouviu, por aquilo que ele aprendeu. Então você está dizendo que seu Paulo é contraditório. A sua Bíblia não é inspirada, porque Paulo falou o evangelho dele não ouviu, como está escrito mesmo, vamos lá. Acho que não leu essa passagem. Aqui. Por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi aqui, e nem o aprendi. Como é que você ensina alguém, filho? Como é que você ensina alguém? Eu estou ensinando, e as pessoas estão o quê? 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 Ouvindo! Nem o aprendi de homem algum. Se ele não aprendeu, é porque ele não ouviu. Ou você não entende o que é aprendizado?
ensinar e aprender. Não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, aqui para chegar na tua cara, Iago. Paulo não ouviu nada a respeito de Jesus, de ninguém. Porque se ele ouviu, então ele está em contradição. Aí eu pergunto, poderia Paulo se contradizer? Iago Martins. Não, se o Sabino colocar que Paulo nem ouviu, aí é forte demais. Pois bem, palavra do seu próprio Paulo. Se não aprendeu, é porque não ouviu. Então tudo que Paulo escreveu, Iago Martins, aí na sua Bíblia, a respeito de Jesus, filho, tem que ser por revelação. Só que a revelação que Paulo teve e que escreveu sobre Jesus, só se deu depois que Jesus aparece para ele. E para falar de Gamaliel, não vou nem perder meu tempo, isso aqui já é o suficiente. Como Gamaliel foi um fariseu e foi do tempo de Jesus, é a mesma coisa, tá? E aí, depois dessa aula absurda do professor Fábio Sabino, ficou alguma dúvida? A verdade foi jogada na mesa, sem rodeios, sem enrolação. A cada argumento desmontado, a cada contradição exposta, fica claro por que tanto medo da crítica, por que tanto desespero quando alguém resolve questionar as bases frágeis da teologia de YouTube. O problema não é a fé. O problema é a mentira disfarçada de conhecimento, o dogma travestido de razão. E é por isso que conteúdos como esses são essenciais. Porque enquanto muita gente está preocupada em proteger narrativas, tem quem esteja preocupado com a verdade. A verdade incomoda, mas é necessária. Se você chegou até aqui, já sabe que o buraco é mais embaixo. Já entendeu que a história que sempre contaram pra você pode não ser bem assim. E agora? Agora é com você. Não adianta assistir e ficar de braços cruzados. Se esse conteúdo te fez refletir, então compartilha. Manda no grupo, manda pra quem precisa ver isso. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve agora, ativa o sininho e fica ligado porque aqui a verdade não tem medo de cara feia. Aqui não tem enrolação. O que tem é análise, é crítica, é questionamento. E claro, se você quiser fortalecer ainda mais esse trabalho, tem várias formas de ajudar. Deixa o like, comenta aí o que achou do vídeo e se quiser contribuir de forma mais direta, tem os links na descrição. Toda ajuda é bem-vinda para continuar trazendo esse tipo de conteúdo e ampliando esse debate. Agradeço demais a cada um de vocês que assistiu até o final, que acompanha o canal e que fortalece essa caminhada. Porque sozinho a gente até fala, mas junto a gente faz barulho. E agora é aquilo, até o próximo vídeo.